Hoje eu trago mais uma situação que viralizou na internet. Você tem Rivotril de 2mg? O senhor tem a receita? Não. A gente só vende medicamento controlado com a Tá, receita. mas eu tô mesmo. perguntando se tem e qual o preço. Tenho sim. Vou ver aqui pro Você senhor. nem sabe se eu vou querer e já tá perguntando se eu tenho receita, mania feia que vocês têm. A gente pergunta as coisas, acho que a gente já pergunta logo se tem Não, receita. eu só perguntei mesmo porque são medicamentos que a gente só pode vender mediante a receita, Eu entendeu? sei disso, eu compro só com receita. Mas que, infelizmente, é uma situação que alimenta um estereótipo. A visão negativa de que trabalhar com o público, principalmente em farmácia, é um castigo, um subemprego, um verdadeiro inferno na Terra. Visão essa que eu, Felipe, eu discordo totalmente. E eu não só discordo, como eu aproveito para te fazer um alerta. Qual seria esse alerta, Felipe? O meu alerta é para você tomar muito cuidado mesmo, com as situações e histórias que alguns criadores de conteúdo usam para pintar o trabalho com o público como um verdadeiro castigo, um verdadeiro subemprego. Um inferno que só serve para estragar a saúde mental das pessoas e sugar a alma delas. E por que eu, Felipe, eu discordo totalmente disso? Porque eu sou prova viva de que isso é tudo uma grande mentira. Vai fazer 5 anos que eu trabalho com o público. E eu tenho minha saúde mental intacta, minha saúde física tá muito boa. Eu não tenho nenhum tipo de fobia anormal, nenhum tipo de ansiedade anormal também. Não faço uso de medicamentos controlados. E, inclusive, eu até respeito quem faz uso desses medicamentos. Até porque cada ser humano é diferente. Cada organismo é diferente. E, portanto, algumas pessoas se sentem bem usando esses medicamentos para tratar o problema delas. Até porque eu trabalho em farmácia, óbvio, né? E eu entendo disso. Mas uma coisa é alguns criadores selecionar certos, abre aspas, tipos de situações, fecha aspas, para representar uma realidade de forma exagerada, de forma que só serve só para ganhar atenção, ganhar seguidores, likes. Enquanto que algumas pessoas legais, pessoas honestas que pensam em entrar na nossa área para trabalhar em farmácia, para trabalhar com o público, simplesmente desistem, porque são envenenadas com esse tipo de conteúdo. E eu discordo muito disso. E é por isso que nesse vídeo eu trouxe uma situação que eu quero que você veja. E não só isso. Além de você ver, eu vou dar minha opinião sobre quais foram os erros que eu, Felipe, vejo que a pessoa cometeu e fez o atendimento dela se tornar uma tortura. E aqui eu não tô puxando o saco do cliente, não. Pelo contrário, eu tô sendo o máximo possível imparcial. Mas convenhamos, se uma pessoa que trabalha com o público, dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, falar que o trabalho com o público é algo infernal, é um castigo, é um subemprego, eu, Felipe, automaticamente deduzo duas coisas. Ou a pessoa ela é muito leiga, nunca trabalhou com o público, ou ela não tem o menor interesse em descobrir táticas e estratégias que tornam esse trabalho mais leve. Porque como a gente se lida com o ser humano, com atendimento, é óbvio que existe estratégia de linguagem corporal, tom de voz, contato visual, fora que existe várias outras coisas. E muita gente que cria esse tipo de conteúdo não se dá nem o trabalho de explicar para quem está assistindo. Dito isso, vamos à situação. O primeiro erro ele já começa no início do vídeo. Você tem Rivotril de 2mg? O senhor tem a receita? Não. A gente só vende medicamento controlado com a Tá, receita. mas eu tô mesmo. perguntando se tem e qual o preço. Tenho sim. Vou ver aqui pro Você senhor. nem sabe se eu vou querer e já tá perguntando se eu tenho receita, mania feia que vocês têm. Vamos se colocar no lugar do cliente. Lembrando que eu não estou puxando o saco de cliente, não. Eu estou sendo o máximo possível imparcial, tanto com a balconista, como com o cliente que foi perguntar o preço dos medicamentos. Vamos dizer que você foi numa drogaria perguntar o preço de uma sertralina, que é um medicamento de controle especial. Até aí tudo bem. Porém, antes de você perguntar para a balconista ou para o atendente, a pessoa mal nem deixa você falar direito, ela já pergunta: Você tem receita? Você tem Rivotril de 2mg? O senhor tem a receita? como assim? Sendo que ela nem sabe se a pessoa vai comprar ou não. Entendeu aqui o absurdo? Eu, Felipe, quando eu estou atendendo, o que eu faço? Quando vai um cliente, apenas perguntar o preço do medicamento. Eu procuro no sistema, né, o medicamento, passo o preço, ok. Fulano, por acaso você tem receita dele? Se ela falar que não, então não dá para vender. Eu falo, não, esse medicamento só pode vender com retenção de receita. Explico numa boa. Vamos pensar um pouquinho. Se uma pessoa vai numa drogaria, numa farmácia, comprar um medicamento de controle especial, sei lá, um Rivotril da vida, como o que acontece na situação, a gente subentende-se, fica nas entrelinhas, que ela sabe que é um medicamento de controle e que ela tem a receita para comprar um medicamento, entendeu? Não é uma coisa que você precisa perguntar no começo do atendimento. Não. Eu deixo para perguntar no final do atendimento. Na maioria dos casos, nem precisa perguntar se a pessoa tem receita. Porque a grande maioria dos clientes, dos pacientes, eles já trazem a receita na mão. Eu acredito que você percebeu outro erro logo no final do vídeo. O cara aproveitou para perguntar se tinha Durateston. E ela já respondeu de cara que não trabalhava com Durateston. Aí vocês trabalham aqui com Durateston? Não, Durateston não. Não trabalha? Não. Como assim? E aí o cliente já retrucou. Você não trabalha ou você não quer me vender porque acha que eu não tenho receita? Entendeu aqui?
Não trabalho eu tenho e vocês não querem vender? O absurdo. Lembrando que eu tô dando a minha opinião, porque eu tenho 5 anos nessa área. Imagina 5 anos trabalhando numa drogaria. Imagina a quantidade de atendimentos que eu fiz, erros que eu cometi, acertos, a experiência que eu ganhei, a sabedoria, né, que a gente ganha com tudo isso. Imagina só. E de novo, o que eu, Felipe, faria nessa situação específica? Eu faria o seguinte: se ele perguntasse, como ele perguntou se ela trabalhava com Durateston, eu falaria o seguinte: fulano, eu vou conferir para você. Se eu conferir no sistema e não tem, tá em falta, daí eu responderia que ela está em falta. Mas, dependendo da drogaria, geralmente quando é assim, eu poderia ver se em outra unidade, né, da farmácia que eu trabalho, tem a Durateston. Entendeu aqui a jogada? Porque o que mais acontece, pelo menos nos vídeos que eu vejo, das pessoas jogando pedra no trabalho com o público, descascando o trabalho com o público como um emprego infernal, é que você vê atendimentos secos, atendimentos sem graça. O cliente vai lá comprar um medicamento, o balconista, o atendente é uma pessoa seca. Ele só fala que não tem e nem se oferece para ajudar a pessoa. Imagina só, o atendente, o balconista está estressado, o cliente está estressado, e aí, o que de bom vai sair de uma situação dessa? Então, um dos lados precisa manter a calma, precisa manter o controle e precisa atender de boa vontade. Pessoal, e este foi a minha opinião bem sincera sobre esta situação, sobre os erros que eu percebi nesse vídeo e a forma, né, como eu lido com cada um deles. Se tem uma coisa que me incomoda é ver pessoas na internet falando mal da nossa área. Pessoas geralmente leigas que nunca trabalharam com o público na vida ou nem sequer ligam para estudar estratégias, técnicas ou para ganhar experiência para lidar com isso. Pelo contrário, fazem conteúdos tendenciosos, falaciosos, né, por sinal, e só matam a oportunidade e a vontade de muita gente que quer trabalhar na nossa área, principalmente farmácia. E eu sinto que a minha missão em cada vídeo que eu faço é expor esses detalhes. Até porque eu, Felipe, eu sou prova viva que trabalhar com o público não adoece ninguém. É claro, eu tô falando por mim. Tô falando pela minha experiência, pelas coisas que eu sei e pelas coisas que eu aprendi. Então é isso, aquele forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.